Criar Oscar é um desafio para qualquer aquarista, principalmente vários exemplares no mesmo aquário. Esse é um vídeo que eu vou tentar passar para você, no mínimo 5 situações que já me quase tiraram do hobby. Algumas delas você consegue resolver de imediato. Então já segue a gente aqui no YouTube, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal, comenta, participa, porque eu vou sempre trazer algumas coisas práticas de um aquarista apaixonado. E aí, e você? Já quase abandonou o aquarismo por alguns motivos? Pois é, tema delicado, mas esse vai ser o tema que a gente vai abordar nesse vídeo. Vem comigo! O peixe Oscar é conhecido por ser um tanque de guerra. Um peixe com parâmetros fáceis, na grande maioria das vezes, a água que sai da sua torneira já é a água que precisa para cuidar e manter esse peixe aí num pH exatamente estável. Aqui eu gosto sempre de falar isso para você, mantenha o seu pH alcalino, por um único motivo. O peixe Oscar é um peixe suscetível a algumas doenças. O BNC, o buraco na cabeça, infelizmente é uma doença que acomete esses peixes aqui sem causa aparente. É simplesmente uma síndrome, por alguns motivos, por uma queda de imunidade. Infelizmente se acaba perdendo o seu exemplar. Então manter o pH alcalino é uma estratégia para dificultar a vida dos parasitas, pois eles têm um pouco mais de dificuldade de se proliferar numa água alcalina. A tendência é que eles se proliferem muito mais rápido numa água ácida. Isso vai de repente te salvar? Não, meu amigo. Porém, a gente entra uma primeira situação aqui que é interessante passar. Alimento vivo. Você, amigo, que gosta de alimentar o seu peixe Oscar com alimento vivo, cuidado. Até porque essa é uma alimentação extremamente perigosa, principalmente para um peixe que tem problemas seríssimos com esses parasitas do BNC. Alimentá-lo com a ração é a estratégia aí mais viável. Eu sempre vou bater nessa tecla, pois tem muita gente que defende que se você não alimentar com ração, o seu peixe ele tem dificuldade, minto. Se você não alimentar com peixe vivo, o seu peixe tem dificuldade de crescimento. O que é uma falácia. Na verdade, a ração é o alimento mais completo e mais seguro e oferece para o seu peixe tudo aquilo que ele precisa para desenvolver, crescer, ganhar coloração e o mais importante, meu amigo, você se precaver. É o que eu falo. No aquarismo, prevenir é muito melhor do que tratar. E de novo, Caverna, mas qual que é a estratégia que você julga viável a alimentação de peixe vivo? 2. Se você tem Oscar e alimenta com peixe vivo, você está dentro dessas 2 estratégias. A primeira, você gosta de alimentar o seu peixe com peixe vivo. Você gosta de ver o seu Oscar caçando. Então você assume o risco de ter alguns problemas futuro pelo simples fato de você gostar da predação. E está tudo bem. Ótimo. O que não dá é para levantar uma bandeira e falar que o peixe Oscar precisa da alimentação viva para desenvolver, o que é uma verdadeira mentira. E a segunda estratégia, que já são poucas pessoas que têm, mas eu já tenho alguns amigos que de fato estão nessa estratégia. Você mora próximo de um açude, mora próximo de uma lagoa e você opta por pegar os peixinhos vivos e alimentar o seu peixe pelo custo. Então você tem acesso ilimitado a alimento vivo. Então, nesse caso, o risco, você assume um risco, porém, para você, o benefício é muito maior. Pois ou você vai ter que comprar ração, ou você vai ter que alimentar com peixe vivo e você não tem custo algum. Então, você assume o risco. Caverna, mas é muito risco? Sim, meu amigo. Infelizmente, principalmente quando você pega um peixe selvagem, enfim, e coloca no seu sistema. O aquário é um sistema fechado. Infelizmente, qualquer tipo de bactéria que você coloca aqui dentro, você pode pôr colocar o seu peixe em algumas situações que talvez você não está preparado para lidar. O peixe selvagem ele tem a imunidade muito melhor do que o peixe do seu aquário. Porém, ele pode carregar vários parasitas, vários protozoários, enfim, que o seu peixe no aquário não tem nem defesa e ele convive tranquilamente. Então, cuidado com esse tipo de alimentação. Para peixe Oscar, não tem necessidade de você alimentar com peixe vivo, a não ser que você está dentro dessas 2 ocasiões. Vamos para mais uma situação que quase me fez desistir do aquarismo. O peixe Oscar é um peixe com um comportamento bem territorialista. Colocá-los em aquários pequenos
em vários exemplares. É uma estratégia que talvez vai te gerar muitos problemas. Aqui na Caverna de Oscar, eu prezo muito que eu tenho um projeto. Então eu realizo aqui algumas situações que para você, aquarista tradicional, talvez vai te complicar e muito, que é colocar 3 exemplares num aquário de 200 litros. Às vezes você juntar 5, 6 exemplares num aquário onde malemar 2 conseguiriam viver a vida inteira. Porém eu tenho um projeto e eu vou fazendo o manejo. E eu posso até falar para você que o manejo é exatamente o que difere o amigo que cria Oscar, que tem sucesso, para o amigo que não tem sucesso. Vou dar um exemplo claro. Você, amigo que me acompanha, que tem somente um aquário de 200 litros. É bem provável que você vai ver aqui 3 exemplares num aquário de 200 litros e vai se animar e vai querer colocar. Porém, se der algum problema, o que você vai fazer? Difícil a situação, eu já estive nessa situação. Então, cuidado. Colocar vários exemplares em aquários pequenos é uma estratégia que certamente vai dar problema. As brigas e as perdas, elas acabam acontecendo muito quando o assunto é Oscar em aquário pequeno. Se você quiser essa estratégia, eu indico que você tenha no mínimo um projeto com vários aquários para fazer o manejo. Aí sim, você faz essa estratégia de uma forma coerente. Outra situação bem complicada que me tirou aqui, eu posso falar que foi a situação que mais me fez perder peixe. A situação que mais fez o Caverna de Oscar perder peixe. Aí você se ajeita na cadeira e fala, minha nossa, essa eu quero saber. Tampa, meu amigo. Oscar tem mente de passarinho. Cuidado. Infelizmente, eu demorei muito tempo para perceber que em qualquer fresta, o peixe Oscar vai pular. Então você que está aí com o seu aquário sem tampa, não recomendo. Tampa o seu aquário imediatamente, você pode fazer isso agora. Ah, Caverna, meu aquário está tampado aqui, sem problema nenhum, tá tudo tranquilo. Meu amigo, eu já tive Oscar que pulou e quebrou a tampa do aquário. Então coloque alguma coisa em cima, não desconfie da força do seu peixe, pois esse peixe é um peixe que se você vacilar, ele se assusta e consegue mover as tampas. Eu perdi aqui um peixe, que um dos peixes que eu mais amava, essa aqui é a Carnívoro Superficie Color, esse peixe do rótulo aqui é meu, essa é uma história bem interessante, se eu puder ter a oportunidade de falar sempre, eu vou falar, porque é uma história que eu tenho certeza que eu vou levar para a vida inteira. Eu tive esse peixe aqui por muito tempo, infelizmente ele pulou desse aquário, moveu uma tampa de 800 gramas e infelizmente pulou e acabou morrendo. Então tome cuidado, tampa seu aquário, não cometa os erros que eu cometi. Maravilha? Vamos para mais um. Vamos para mais um porque essa também é bem difícil. Queda de energia, meu amigo. Infelizmente, a grande maioria dos aquaristas negligencia essa parte no aquarismo, que é você criar estratégias para pelo menos manter a oxigenação em dia no seu sistema. Um simples aerador a bateria, esquece a marca desse daqui, na verdade esse aqui é até um que eu não gosto, ele parou de funcionar muito rápido e tudo mais, só que isso aqui faz toda a diferença numa queda de energia. A primeira coisa que vai embora numa queda de energia é a oxigenação, principalmente se você tiver muitos exemplares no seu aquário. Então você conseguir se precaver mediante a oxigenação é algo fantástico. Isso aqui é um aerador a bateria, ele dura aproximadamente aí 24 horas. Raramente você vai ver um amigo aquarista ficar mais de um dia sem energia. Então esse é uma estratégia que você precisa pensar de imediato, até porque quando acaba a energia, a primeira coisa que você se culpa é de não ter um aerador. Infelizmente, eu aprendi isso a duras penas. Acabei perdendo alguns exemplares numa falta de energia que a gente teve aqui no restaurante. E hoje, praticamente todos os meus aquários eu penso em colocar um desse. Eu até tenho, infelizmente esse aqui parou de funcionar, mas eu vou dar um jeito de arrumar e organizar novamente, porque isso faz toda a diferença. E no meu aquário jumbo, graças ao Munhoz, fala nisso, um grande beijo no coração do Munhoz. Ele acabou me presenteando, ele trocou o no-break dele, me presenteou com o no-break dele, e eu posso falar para você que hoje eu durmo muito mais tranquilo, porque pelo menos uma das minhas bombas, elas estão ligadas nesse no-break que tem uma autonomia também aí de aproximadamente 20 horas. Então são estratégias que se você não fizer agora, no dia que você precisar, você vai se arrepender. Um aerador hoje, a bateria custa na faixa aí de 150 a 200 reais. Então coloque isso nos seus itens aí primordiais para que você mantenha a oxigenação do seu sistema em dia. Beleza? Vamos para mais uma.
A formação de casal. Meu amigo, eu posso falar para você hoje não cometer o mesmo erro que eu cometi. Quando o seu Oscar formar casal, é interessante e de bom agrado que você separe os mesmos. Eu aqui tive alguns casais, nunca tive problema. Infelizmente, esse casal acabou matando 2 peixes que eu mais gostava aqui, que eram meus Bumblebee. Então veja bem, na hora que forma um casal, a tendência é o peixe ficar extremamente agressivo e territorialista. Algumas faunas respeitam, eu falo isso para você porque eu já tive essa formação no meu jumbo e toda a fauna respeitava o casal. Porém, o jumbo é um aquário grande. Aqui no cubo, onde a gente iniciou o vídeo, as filmagens desse vídeo aqui, aquele que tem o tronco e com as pedras, inclusive estou olhando para ele agora aqui, é um aquário de 400 litros, que infelizmente não é uma medida tão ideal para que você mantenha vários exemplares. Então eles vão defender o território, e se os peixes que lá estão começarem de repente a não respeitar, corre o risco de você perder alguns exemplares. Então tome muito cuidado. Eu estou aqui alimentando eles para mostrar para vocês que é o seguinte: se você nunca testou essa ração, meu amigo, Carnívoro Superficicolor, acabei de falar dela aqui, inclusive que é o que tem o meu peixe no rótulo, cara, faça o teste. É uma ração aí com 300 mg de astaxantina. Esses peixes aqui eu acabei adquirindo como tigre selvagem. Eram peixes que não tinham marcações avermelhadas. E é uma ração que, de fato, se o seu peixe tiver receptores para astaxantina, ela vai marcar. Tonhão era um peixe que não tinha coloração nenhuma. E hoje ele tem bastante coloração avermelhada junto com a Dona Maria. Então, cara, vale o seu teste aí. Eu tenho certeza que quem testa se apaixona. Já tive alguns antes e depois aqui extraordinários. Mas enfim, não é o foco nesse vídeo. Só quis fazer o merchan aqui, é lá, Milton Neves. Então testa essa ração aqui que você vai se apaixonar. Vou jogar mais um pouquinho aqui. E é isso. Aquário do Tonhão. Esse vídeo aqui eu vou te dar um bônus. Na verdade, essas foram algumas dicas que eu quero passar para você em relação à tampa, em relação à formação de casal, em relação à parte de alimento vivo, em relação à parte de oxigenação, que foram problemas reais que eu enfrentei aqui. Os demais problemas, eu posso falar para você que eu já iniciei de uma forma correta. Eu brinco que não existe aquarista teórico, mas eu fui um aquarista aí que iniciou da forma correta, então sempre coloquei bastante mídia biológica, que esse pode ser um problema de muitos amigos aí. Outra coisa que é interessante passar para você: paciência. Cicle o seu aquário e vá de forma gradativa. Não aconteceu comigo, só que essa é uma das perguntas que eu mais respondo na minha caixa de direct lá do Instagram. Caverna, nossa senhora, estou com um pico de amônia, o que eu faço? Aí você vai ver, infelizmente, um amigo coloca todos os peixes no sistema de uma única vez, não dá o tempo do aquário madurar, não dá o tempo do aquário ciclar e acaba tendo padrões aí de qualidade de água, de testes, digamos assim, amônia, nitrito, nitrato, extremamente estourado e acaba, enfim, perdendo alguns exemplares. Qual que é a estratégia? A estratégia é que você vai colocando os peixes de forma gradativa. Se você quiser de repente fazer uma engorda e colocar todos os peixes de uma única vez para não gerar aquela parte de território e tudo mais, faça isso depois do seu aquário estar ciclado. Não invente moda de querer ciclar com peixes, sendo que você vai colocar 5, 6, 7 peixes de uma vez num aquário que não tem a capacidade para manter todos lá. Então você ganha na parte de território, mas perde na parte da estabilidade do seu sistema. Se você não for fazer essa estratégia, se for um aquário grande ou um aquário de 200 litros, que você vai criar só um Oscar, tudo bem, você pode colocar o Oscar no mesmo dia, adicionando já alguns aceleradores biológicos que prometem te ajudar aí a ciclar o seu aquário. Então daria super certo. É lógico, não vai colocar um peixe já adulto desse tamanho aqui, que fica muito mais difícil, mas a maioria das vezes as pessoas colocam um peixe pequeno e aí é tranquilo para você ir ciclando já com um peixe Oscar é um tanque de guerra. Porém, se não for esse o caso, tome cuidado, estabilize os seus parâmetros, tenha paciência. A paciência no aquarismo é uma virtude. E se você não tiver, meu amigo, a tendência é que você pague um preço muito alto. Então, cuidado nisso. Maravilha? Agora a gente vai dar um bônus para você. Eu vou fazer um giroflex aqui na caverna de Oscar e vou mostrar todos os aquários. Então, se aconchega aí no seu sofá. Abre aquele chá de camomila. Toma aquele chá gostosinho que você vai ver todos os meus sistemas que eu tenho aqui nessa minha parte de engorda. Bora pro giro? Então vamos lá. Ok, let's go.
Esse é o aquário do Tonhão, né, meu? Eu vou começar a passar pra vocês também. Eu ia colocar uma música, mas aí não vai dar certo. Até porque o YouTube tem a parte dos direitos autorais. Então esse é um aquário de 200 litros, uma medida diferente. É um aquário de 1,50 por 40. Ele tem 50 de largura e 40 de altura. Então é um aquário aí que daria para você acondicionar um casal tranquilamente. Esse é um substrato. Muita gente me pergunta, Caverna, o substrato que você usa é qual? Meu amigo, aqui a gente usa os substratos da M Breda. E esse substrato aqui é o cristal. É um azul bem claro. Enfim, é um aquário que eu gostei bastante, ficou bem bonito. Aquário magnífico. Vamos pro outro. Esse é um dos aquários mais bonitos que eu já montei. Esse é o aquário do Rodrigo. O Rodrigo é um Oscar anão, um Oscar short body. E ele está aqui num aquário de 70 litros com um filtro caseiro. Já fiz o review desse filtro caseiro aqui, já tem vídeo explicando como é que faz. Esse é um substrato também da M Breda, o Blue Sand. Blue Sand é um substrato que promete, inclusive está até no rótulo aqui, ó, realçar o peixe com a coloração avermelhada. E olha que espetáculo. Nossa senhora, coisa linda de verdade, esse nosso aquário de 70 litros. Lembrando que isso daqui é uma engorda, se o Rodrigo começar a crescer demais, a gente realoca ele no lugar certinho, tá bom? Esse é um outro aquário aí que eu criei para os meus datinoides. Eu vou vir aqui para ver se eu consigo escapar do reflexo. Mais longe, é melhor. Olha lá, aquário de 200 litros, 2 filtros internos FBM 155, os troncos também magníficos, aqui o substrato também é M Breda, esse aqui é o terracota, e eles ficam todos escondidinhos aqui, ó. Olha lá, esse é o polota, olha lá, bichão bonito, o datinoide preto com cinza, e aqui tá olha lá, tá um microlaps, ó o lindão aí, a barra de ouro. Ele tá meio tímido aqui, olha lá, não consegui pegar ele aqui, mas enfim, esse também é um aquário bacana, bonito. Eu já preciso fazer uma TPA porque os troncos soltam muito tanino, então dá essa sensação da água meio cor de chá, né? Esse é o aquário que eu acabei de passar para vocês. É um aquário com uma medida diferente. Um aquário aí de 1 por 80 por 50. É praticamente um aquário de 200 litros encostado no outro. É praticamente um cubo. Então também fiz um layout bem diferente. Também está com terracota. Percebe que é um aquário bem largo. Então coloquei os troncos, coloquei algumas pedras. E esse é um aquário aqui que eu faço. Eu posso falar que esse aqui é o meu segundo principal. Que na litragem aí é o meu segundo maior aquário, né? Eu tenho o jumbão lá no restaurante. E esse aqui é o aquário que seria um aquário um pouco maior. Percebe que tem bastante Oscar, tá com 6 Oscars aqui. Não são todos adultos. Esse Oscar aqui já está comigo há bastante tempo, só que é um Oscar que tem um crescimento também devagar. E é mais um relato para mostrar para vocês aí o que a Carnívoro Superfície Color faz, tá vendo? Olha o tanto de bolinha avermelhada que esse peixe tem. E ele é um tigre selvagem comum, esse peixe inclusive foi de doação. Maravilha? Esse, o nosso outro aquário aí, de 400 litros, que está com um filtro caseiro. Essa é a nossa bateria, que também é totalmente fora dos padrões. É uma bateria aí que tem 35 de altura, esse aquário aqui, 50 de largura e 1,5 metro. Então é um aquário bem diferente, aproximadamente aí 250 litros. Aqui a gente tem o nosso casal aqui, Shaquille O'Neal, que esse é o Oscar mais comprido, é o maior Oscar da caverna de Oscar, é esse daqui, o nosso casal Shaquille O'Neal. Oscar espetacular, deixa eu pegar de lado aqui para vocês terem uma ideia. É um Oscar bronze véu bem bonito, peixe espetacular. No aquário de baixo, a gente tem o Leônidas, o viúvo garanhão. Infelizmente eu perdi a Tereza, comedora de ovos. E aqui está o Tico e o Teco. O Tico é o Oscar tubarão, não tem a parte de cima. E o Teco não tem a parte de baixo, não tem a nadadeira. Esses são peixes praticamente de descarte, né? Que a gente apadrinhou aqui na caverna de Oscar. E cuida com bastante amor e carinho. Então tá aí o nosso Oscar Tico, o nosso Oscar Teco. Nesse outro aquário aqui de baixo, é um aquário de 120 litros, um aquário também numa medida diferente, 35, acho que é 35, 1,20. É um aquário bem diferente também, eu tô com um peixe aqui em tratamento, infelizmente ele estava naquele aquário ali, acabou sofrendo um pouquinho, tomou um cacete, tá aqui se recuperando. E espero voltar logo. Esse peixe aqui é um peixe diferente, ele me veio como um possível bronze black melana, uma coloração totalmente diferente, um peixe bem escuro, mas vamos ver se ele sai dessa. Me desculpa aí que não deu para dar aquela limpada, então tem um pouquinho de água e tudo mais, tá com um pouquinho de sujeira aqui, porque essa semana foi uma semana bem corrida aqui na caverna de Oscar. Vamos pro outro, que esse aqui é o outro que me anima muito, nossa senhora.
Esse é um aquário de 100 litros da Rude, meu. A Rude também. Ah, inclusive eu não falei, né? Esse aqui é perolado, substrato perolado. Esse é o Sky Sand. Esse é o BW. Todos também substratos da M-Breda resinado e facilitam muito aí a manutenção. Aqui é o Black Blue. Black Blue no nosso aquário aí com a Rude, meu. A Rude eu vou te contar. Também é um Oscar anão num aquário de 120 litros. Coisa linda, espetáculo. Ficou linda, Rude. Parabéns. Aqui a gente também tem o a nossa gambiarra funcional. Depois, se puder não, talvez eu faça um outro vídeo. Inclusive já comenta aqui se você quer que eu te ensine a fazer essa gambiarra, porque eu tenho um aquário interligado no outro. Então aqui a bomba vem, a água entra por aqui e sai por ali. Então são dois aquários ligados no outro com um único sistema de filtragem via SAMP. Então aqui a gente tem 2 exemplares que se aceitam. Isso daqui já me deu muito problema e muito falatório, porque é um aquário de 100 litros com 2 exemplares aí que convivem bem. Pode ver que não tem marca de briga nem nada. São peixes aí que convivem extremamente bem num aquário pequeno. Lógico, é uma engorda. A qualquer momento esses peixes aqui já vão para um aquário um pouco maior. E esse também é um outro peixe aí que está num aquário de 100 litros. Esse aquário aqui também fui eu que fiz. Todo esse background 3D, infelizmente o vidro que eu tinha aqui é um vidro que estava bem manchado, então não fica tão bonito, mas é um aquário de aquapiso que a gente colou. Eu fiz esse background 3D, colei aí com silicone, resinei, tudo bonitinho, então ficou um aquário aí DIY que o pessoal fala, né? A gente fez aí para fazer essa brincadeira. Esses 2 exemplares laranjas estavam juntos, os 2 brigam. Então percebe que é uma questão de comportamento, não é uma questão de unanimidade. Ah, 2 Oscar não dá certo. Sim, dá certo, mas tem exemplar que você coloca junto e não dá. Pegou? É isso, meu. Espetáculo. Então não esquece, acompanha a gente, fica de olho aí, ativa o sininho, que a qualquer momento a gente vem com mais atualizações e dicas para você que é apaixonado pelo peixe Oscar. Aqui um aquarista apaixonado, disposto a mostrar para você o dia a dia de um aquarista aí que cria vários exemplares. Eu já cheguei a ter mais de 70 exemplares aqui na caverna de Oscar. Hoje a gente está com alguns datinoides. Tem o nosso Osquinha aqui também anão, junto com a Rude. Olha aqui, ó. E aqui eu tô alimentando com peixinho vivo. Infelizmente não dá para ser de uma outra forma. Triste, mas tem que ser dessa forma. Não gostaria, mas os DAT ainda não estão pegando a ração. E aqui o nosso aquário do Tonhão. Maravilha? É isso, meu amigo. Até o próximo vídeo, hein?